nossos dias, interpretações errôneas e, por que não dizer, algumas até mesmo heréticas estão sendo desenvolvidas acerca da ceia do Senhor, que não se harmoniza com o cristianismo histórico, bíblico e ortodoxo. Isso não é nada novo. Já nos primórdios do cristianismo, alguns pais da igreja enfrentaram batalhas acerca de posicionamentos acerca da ceia do Senhor que não se harmonizava com o ensino apostólico, tá? Por exemplo, nós temos nos escritos do patrístico Cipriano, que levantou a sua voz contra um herege da época, um suposto pastor chamado Cecílio, que começou a promulgar na sua igreja e naqueles dias a chamada ceia aquariana. Ora, o que seria a ceia aquariana? É porque esse suposto pastor chamado Cecílio, ele substituiu o vinho no momento da ceia pela água, não é? E Cipriano levantou a sua voz contra, dizendo que ninguém tem um direito, a autonomia de alterar, de substituir ou de mudar aquilo que Cristo deixou. E Cipriano continua a sua argumentação, a não ser que queira ofender o seu Cristo, magoá-lo, entristecê-lo, aborrecê-lo e assim por diante. Cipriano argumentava dizendo que quando Jesus tomou o vinho, ele quis deixar exatamente isto, esse sacramento, tá? O vinho ele tem um simbolismo do sangue derramado de Cristo na cruz. Portanto, a água não pode simbolizar ou exemplificar o que ele fez na cruz pelos eleitos do Pai. Portanto, o vinho tem esse simbolismo e a água não consegue simbolizar isso, ok? Enfim, no pensamento patrístico sempre foi defendida a ceia do Senhor como sendo o pão, o vinho, né? E ideias contrárias já eram assim refutadas. Hoje em dia temos pensamentos contrários e já tem alguns anos que um herege desses teleapóstolos substituiu na igreja dele, vocês conhecem perfeitamente, substituiu na igreja dele o pão da ceia por bolachas, né? E o vinho ou o suco da uva por outra bebida que não se harmonizava com o pensamento cristão. Percebe? Isso são heresias antigas, mas com roupagens novas. Da mesma forma, quando nós pensamos em 1 Coríntios 11, quando Paulo usa a expressão aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, alguns interpretam de maneira errada, mas nós devemos entender o contexto quando o apóstolo Paulo declarou essas palavras. Ora, PH, o que significa comer e beber indignamente, não discernindo o corpo de Cristo? Contextualmente, na igreja de Corinto, eles celebravam uma festa inicial antes da ceia do Senhor. Era uma festa preparatória, chamada festa do HP, a festa agape, que é a palavra grega para amor. Tá? E era uma festa de confraternização entre irmãos e um momento oportuno onde pobres se achegavam àquela mesa a fim de serem beneficiados com comidas, alimentos e bebidas. E não é à toa que no verso 19 o apóstolo Paulo diz assim que alguns, quando iam participar da ceia do Senhor, eles já estavam indo embriagados, bêbados, porque exatamente por esta razão, desta festa do HP ou do agape, né? Essa festa que era inicial antes da ceia. Então, era um momento oportuno de confraternização e também um momento onde os pobres se achegavam e também eram beneficiados ali dos alimentos, né? O apóstolo Paulo também declara que muitos não estavam esperando pelos outros. E conforme estava a mesa pronta, eles não esperavam e já iam participando da mesa. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo usa dizendo a expressão comer e beber indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. Ou seja, eles não estavam entendendo o sentido dessa festa do amor, que era uma festa de confraternização, e onde os irmãos deveriam repartir os alimentos e demonstrar o amor fraterno uns pelos outros. O apóstolo Paulo vai corrigir essa questão e o problema perpetua.
Tanto é que no século II depois de Cristo, o problema continuou e a igreja tomou a iniciativa de fazer a distinção da festa do HP e da ceia do Senhor. A festa do HP eles deveriam comemorar um outro dia da semana, ok? E a ceia do Senhor seria um dia específico, especial, porque para evitar esses problemas que estavam acontecendo, Paulo corrigiu, mas perpetuou, ok? Não havia essa distinção, esse compromisso para com os seus próximos. E mesmo havendo essa distinção, problemas continuaram e, portanto, no século VII depois de Cristo, a festa do HP foi abolida completamente do cristianismo, tá? Portanto, voltando a 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre comer e beber indignamente, tem esse sentido de não entender o amor fraterno entre os irmãos. Hoje em dia podemos aplicar esta palavra como sendo qualquer dívida que eu tenho com o meu irmão. Ok? Eu devo perdoá-lo, eu devo amá-lo, eu devo reconhecê-lo, devo suprir suas necessidades. E o apóstolo Paulo continua a expressão dizendo, não discernindo o corpo de Cristo, que de fato é a própria igreja, tá? Que é o corpo de Cristo. E Paulo continua, por isso que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem no Senhor, ok? É uma expressão bíblica tão forte, usando dormir, não é? Que pode ser interpretada como morrer de fato, porque eles não estavam demonstrando esse amor e muitas pessoas estavam morrendo fisicamente, não estavam suprindo suas necessidades. Existe um equívoco de algumas pessoas também na questão, quando participam da ceia hoje, é que eles se examinam e não participam da ceia. Percebe que o apóstolo Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Note, Paulo não diz assim, examine-se o homem a si mesmo e não coma desse pão e não beba desse cálice. Tá? Ele não fala isso. As pessoas hoje, elas se examinam, né, antes de participar da ceia e elas ficam sentadas no banco e não querem participar. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz primeiro, se examina, reveja seus conceitos, a sua postura como cristão, como esse amor está sendo demonstrado para com o irmão e, portanto, coma, em última instância, do pão e beba do cálice, tá? E passe a viver a partir daquele dia e colocar na prática o amor entre os irmãos, tá? E outro detalhe curioso é que Paulo não diz para examinar ninguém, ok? Eu lembro na época do pentecostalismo que alguns irmãos ficavam de olho uns nos outros, né? Será que o fulano vai participar? Aquele camarada é muito fofoqueiro, cuida muito da vida dos outros. Olha, eu sei daquilo daquele pecado costumeiro dele. E muitos ficavam examinando uns aos outros. O apóstolo Paulo não ensina que devemos examinar o nosso irmão, mas ele diz, examine-se a si mesmo. Não manda examinar ninguém. Ok, meus irmãos? Portanto, esse é o sentido de comer indignamente e beber indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. Em síntese, não atendendo para as necessidades da igreja local e de outros irmãos. Ok? E é preciso ter esse autoexame e colocar em prática esse amor deixado por Cristo. Ok? Abraço.